Por que o Irã odeia tanto Israel? A resposta está na Bíblia. E talvez você nunca tenha percebido. Você já se perguntou o que essas duas nações vivem em tensão constante e agora parece à beira de uma guerra? A resposta é mais simples do que você imagina. E é isso que eu vou te contar agora. Mas atenção, não estamos falando de um povo em si. Estamos falando das raízes espirituais, políticas, proféticas, que alimentam esse conflito há séculos. Para entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo. Antes de ser chamada de Irã, esta terra era conhecida como Pérsia. E acredite, ela aparece várias vezes na Bíblia. Foi o rei Ciro da Pérsia que permitiu que os judeus saíssem do cativeiro da Babilônia e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Esdras, verso 1 ao 4. Ou seja, no início, a relação entre judeus e persas era boa, mas isso mudou durante o reinado de outro rei persa chamado Assuero. Surgiu um homem que queria aniquilar todos os judeus da terra. O nome dele, Amã. Isso está no livro de Esther. Amã odiava os judeus, especialmente um deles, Mardoqueu, um homem fiel a Deus que se recusava a se curvar diante de Amã. Ferido, Amã não quis atacar só Mardoqueu, mas tramou um plano para exterminar todo o povo judeu. Mas o que Amã não sabia era que Esther, a rainha, era judia. E com coragem e sabedoria, ela intercedeu diante do rei. Amã foi desmascarado e acabou perdendo a vida da mesma forca que preparou para Mardoqueu. Essa história é celebrada até hoje no feriado judaico de Purim, como livramento de Deus, mas também marcou profundamente a memória do povo judeu e da tradição persa. Por século, a Pérsia foi um império poderoso, mas no século XX tudo mudou. Em 1979 aconteceu a Revolução Islâmica. O Irã passou a ser governado por ayatollahs, líderes religiosos xiitas, que enxergam o Estado de Israel como ilegítimo. Eles não reconhecem o Estado de Israel de existir e vê o país como uma afronta ao Islã, especialmente por estar na Terra Santa. O próprio líder supremo do Irã já declarou publicamente o desejo de exterminar Israel do mapa. São palavras deles, não invenção minha. Mas por que tanto ódio? Alguns estudiosos dizem que esse ódio tem raízes políticas, religiosas. Outros enxergam algo mais profundo, espiritual, que o mesmo espírito que agiu em Amã é o mesmo que tenta se levantar até hoje para destruir o povo de Deus. Mas assim como no livro de Esther, Deus ainda aguarda Israel. E o que a Bíblia diz sobre o futuro? No livro de Ezequiel, capítulo 38, a Pérsia é mencionada como uma das nações que se levantarão contra Israel nos últimos dias, junto com Gog e Magog e outros povos do norte. A profecia diz que essas nações formarão uma coalizão e virão atacar Israel, mas Deus mesmo intervirá e mostrará ao mundo que Ele é o Senhor. Ezequiel 38, 23 diz assim: assim mostrarei a minha grandeza e santidade e me revelarei aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor. O que está acontecendo hoje não é só política, é também espiritual. O conflito entre Israel e Irã não é algo novo, é antigo, profético e aponta para algo maior, mas isso não deve gerar medo. Isso deve gerar discernimento, porque tudo que a Bíblia previu está se cumprindo diante dos nossos olhos. Se você assistiu até aqui, comente. Deus é fiel. E isso nos ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que a Bíblia é mais atual do que o noticiário. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja sobre Israel, sobre o Irã e sobre todos os povos da terra. Não se esqueça de continuar seguindo o nosso perfil. Que Cristo vos abençoe hoje e sempre.